Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Vanks, estamos juntos para mais uma aula de Química. O assunto, Química 2, capítulo de número 3. Iremos trabalhar com a concentração das soluções, efetuar a conclusão das demais soluções que começamos na aula anterior. Quando nós falamos em título e em volume, nós estamos fazendo a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Lembrando a você que soluto e solvente compõem a solução. Então, título e volume. Pegamos o volume do soluto e dividimos pelo volume da solução. Ele também pode ser expresso em porcentagem. Como fazê-lo? Encontra-se a porcentagem multiplicando por 100. Olha o exemplo que nós colocamos aqui à sua direita. Sabe-se que 1 litro de solução aquosa de ácido acético apresenta 60 ml de ácido. Calcule o título em volume de ácido acético, bem como a porcentagem. Muito simples. 60, que é o volume do soluto, dividido por 1000, que é o volume da solução. Vanks, por que você colocou 1000? É porque aqui o 60 está em ml. 1 litro são 1000 ml. 60 dividido por 1000, 0,06. Esse é o título em volume. Se eu quiser essa resposta em porcentagem, multiplico por 100, eu vou encontrar 6%. Concentração em partes por milhão. Essa concentração, cuidado, que ela exige da gente um cuidado com relação a porcentagens e especificamente a potências de base 10. Concentração em partes por milhão ela é usada para expressar a relação entre a massa do soluto, dada em miligramas, e a massa da solução dada em quilograma. Entre miligrama e quilograma já existe uma divisão específica aqui, ó. O grama, miligrama é a milésima parte do grama. Então, quando eu for fazer, eu vou pegar a massa do soluto em miligrama e dividir pela massa da solução em quilogramas. Para situações onde seja citado parte por bilhão, o procedimento é a mesma coisa. Faça a mesma forma de resolução. Coloquei aqui à sua direita um exemplo que diz o seguinte. Considerando a concentração de monóxido de carbono, o ar é saudável se essa concentração é no máximo 9 cm3 de CO e 2 litros de ar. Em partes por milhão, qual a concentração do gás citado? Concentração em partes por milhão, eu vou pegar o quê? A massa do soluto em miligramas, aqui, 9 cm3, aqui vai ser 9 miligramas. Em 2 litros, meus amigos, eu vou transformar isso aqui em 2 vezes 10 a sexta, porque 2 quilogramas são 2.000 gramas. E aí eu ainda vou multiplicar 2 vezes 10 a terceira com 10 a terceira, eu vou ficar com 10 a sexta. Ficarei com 2 vezes 10 a sexta. 9 dividido por 2, 4,5. 10 a sexta é a mesma coisa de 1 milhão. Então, 4,5 dividido por 1 milhão, ou seja, 4,5 partes por milhão. 4,5 ppm. Molaridade. Cuidado com essa letrinha aqui. Nós trocamos o R de molaridade pelo L de molaridade. A molaridade, eu faria uma observação aqui, que nós já tivemos a oportunidade de estudar a molaridade. Ela relaciona massa do soluto, mol e volume. Molaridade é a relação entre a quantidade de matéria do soluto em número de mols e a massa do solvente em quilogramas. Divida a matéria do soluto, ou seja, o número de mols, pela massa do solvente. Aqui não é solução, cuidado, é solvente. E essa massa do solvente é dada em quilogramas. Veja a relação matemática que vai gerar. Você pode trabalhar com o número de mols e você pode trabalhar com essa relação que eu aconselho, que é a que a gente mais usa. Tá? Qualquer uma das duas dá certo. Eu particularmente prefiro você trabalhar com a segunda, mas eu vou fazer exemplos em ambas as resoluções para você escolher aquela que se sentir melhor. Olha o exemplo aqui. Calcule a molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 126 gramas de ácido nítrico em 2 litros de água, cuja densidade é igual a 1 grama por ml. A massa molar do ácido nítrico é igual a 63 gramas por mol. Bom, para calcular o número de mols, a gente faz como? M1 sobre M1. Esse M1 minúsculo é a massa do soluto. E M1 maiúsculo é o mol. Está aqui ele, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular. A massa que você tem de ácido nítrico é 126. E o mol dele? 63. Então, 126 por 63 dá 2. Então, essa continha aqui, massa do soluto dividido pelo mol, vai dar 126 por 63, 2. E quanto que você tem aqui para a massa do solvente?
A massa do solvente são 2 kg. Vai ficar 2 dividido por 2, 1 molar. Essa é a unidade. Não esqueça, molaridade é número de mols de quem? Do soluto dividido pela massa do solvente em quilograma. Olha aqui, ó. Próxima grandeza, fração em quantidade de matéria ou em mol. Quando eu falo em fração em quantidade de matéria ou em mol, eu faço a fração molar. Eu posso fazer a fração molar do solvente, eu pego o número de mols de solvente e divido pelo mols de solução, ou eu posso fazer a fração molar do soluto, o número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Fração em quantidade de matéria ou em mol é a relação que você vai pegar o número de mols do soluto dividido pelos números de mols da solução, número de mols do solvente e da solução. Então vejamos aqui como é que a gente poderia se situar. Quando a gente calcula a fração molar do solvente, a gente faz N2 dividido por N1 mais N2. 1 é soluto e 2 é solvente. Quando a gente faz a do soluto, a gente faz N1 dividido por N1 mais N2. Na prática, amigos, é a mesma fórmula, só que aqui você usa para solvente e aqui para soluto. Veja o exemplo. Sabendo que uma mistura gasosa foi formada a partir de 0,6 mol de dióxido de carbono com 1,2 mol de gás de nitrogênio, determine as frações molares do gás carbônico e do nitrogênio presente nessa mistura. Então vamos lá. O primeiro aqui eu vou chamar de N1, 0,6, e o segundo eu vou chamar de N2, 1,2. Para o primeiro, 0,6 dividido por 1,8. Para o segundo, 1,2 dividido por 1,8. Fração molar 1, 0,333. Fração molar 2, 0,666. Se você fizer esta soma, tem que dar 1. Antes, mas aqui quando eu fizer vai dar 0,9999. É porque a gente tem que fazer por aproximação. As dízimas aqui existem. Se você por acaso encontrar uma dízima, você vai ter que continuar. Mas saiba que aqui, para corresponder a 1, seria 100%. Né? Fração em quantidade de matéria, portanto, é a relação entre matéria, ou seja, número de mols dos componentes. Você pega um deles, que é o solvente, e divide pelo total. E aqui a gente tem uma fórmula que relaciona todas as concentrações. Vamos relembrar aqui, lá da aula passada, o que é concentração comum? Massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que é molaridade? Massa do soluto dividido por mol vezes volume. O que é massa molar do soluto? Eu vou representar pelo M maiúsculo para poder trazer aqui para a fórmula. O que é densidade? Massa dividido por volume. O que é título? Relação de um componente com o total. Então, aqui, a relação que permite nos fazer comparações entre as fórmulas de concentração é essa daqui. Concentração comum igual a molaridade vezes mol. Ou molaridade vezes massa molar do soluto. Que é igual a quem? 1000 vezes densidade vezes título. 1, 2, 3 partes a fórmula. Concentração igual a massa molar do soluto vezes molaridade, ou concentração comum igual a 1000 vezes densidade vezes título. Estas são as relações matemáticas que eu tenho que apresentar para você. Elas se tornam tanto quanto complexas quando a gente não está fazendo exercício. Mas não se preocupe, na próxima aula iremos efetuar exclusivamente resolução de exercício. Um grande abraço, fica com Deus, aproveite esse momento de quarentena para refletir, para lembrar que nós precisamos uns dos outros, para lembrar que precisamos entender que tudo não acontece sem a permissão do Criador. Um grande abraço e fica com Deus.